Olá, eu sou a professora Tânia Neves e eu estou aqui para falar com você sobre o coronavírus. Eu tenho até dado uma pausa em gravar as dicas de português, de comunicação, porque, segundo a minha opinião, este assunto agora é urgente e merece toda a nossa atenção. Agora eu vou falar com você, esse vídeo aqui vai ser um pouco pesado, no sentido de mostrar a realidade. Gente, eu tenho recebido muitas perguntas do Brasil, de pessoas que não estão acreditando que o coronavírus é tudo isso, que o coronavírus é tão sério, ele deve ser, é só mais uma gripe forte que vai passar, que nós temos condições físicas de combater esse vírus. Agora, pensa um pouquinho, gente, se não fosse tão séria a situação, vocês acham mesmo que os países iriam fechar tudo, que iriam fechar as fronteiras, que iam abrir mão do turismo? Estou falando principalmente aqui da Itália, que vive de turismo, que eles iriam fechar o país, que eles iriam fechar tudo, que ia paralisar o país. Você pode imaginar quanto se está perdendo de dinheiro por dia com essa situação que nós estamos vivendo aqui? Você tem condições de imaginar isso? Agora para um pouquinho e imagina isso acontecendo aí no Brasil, tá? Agora eu vou contar para você como é que nós chegamos neste ponto. Nós chegamos a esta situação porque as pessoas também não acreditavam na gravidade enquanto a coisa estava acontecendo lá na China. Pensávamos que a coisa não ia chegar aqui deste modo que chegou, porque era longe, era lá na China que a coisa estava acontecendo. Eu imagino que o mesmo está passando pela cabeça de muita gente aí. Só, gente, que como não tem vacina, como não tem medicamento, este vírus está correndo livre e as pessoas trocam esse vírus com muita facilidade. O contágio, a facilidade de contágio é muito grande. Então é exponencial o contágio, percebe? Não é uma coisa linear, é exponencial. Isso significa que ele vai se multiplicando, o contágio vai se multiplicando infinitamente, tá? Vamos falar agora do que está acontecendo aqui. Desde que o contágio começou a sair de controle, primeiro ele estava ali na Lombardia, no norte da Itália, Milão e algumas cidades ali. Nós aqui, na Toscana, estávamos tranquilos, digo assim, sabe? A gente estava tranquilo, porque nós temos essa coisa, o que está acontecendo longe meio que não nos diz respeito, né? É uma tendência que todos nós temos. Só que nesta situação agora não é bem assim. O que está acontecendo lá longe vai chegar aqui e vai chegar aí, tá certo? Tanto que chegou aqui, né? Chegou aqui e chegou nas outras cidades. Por quê? Porque o governo havia decidido de fechar Milão, fechar o norte ali da Lombardia, isolar aquela área. Era para isolar somente aquela área. Aí o que as pessoas fizeram? Os gênios que estavam lá e que eram do sul, que eram de outros estados aqui da Itália, antes que a cidade fosse isolada, porque esta notícia vazou um dia antes, as pessoas fizeram as suas malas, invadiram trens, ônibus e fugiram de Milão, fugiram da Lombardia e voltaram para os seus estados, para a casa das suas famílias. O que foi que isso provocou? Provocou que perdeu-se o controle, ou seja, não se sabe para onde foram essas pessoas, se perdeu o controle dessas pessoas que saíram de uma zona de alto nível de contágio. Resultou que o governo teve que tomar essa medida drástica de fechar todo o país, de paralisar todo o país. Olha só, em um dia, que foi ontem, hoje é dia 18, ontem, no dia 17, eu estou lendo aqui a notícia para vocês, foram 2.989 casos novos de contágio em um dia. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que pessoas de 37, 40, 50 anos também estão morrendo, tá bom? Essa semana passada morreu um médico de 37 anos, por exemplo. Isso porque provavelmente ele estava com a imunidade baixa devido à alta carga de trabalho
e pouca alimentação, né? Porque os médicos estão trabalhando aqui como loucos, eles não têm mais descanso, eles dormem sentados sobre o computador, eles não têm tempo para se alimentar direito, então eles também estão em risco. Veja que não são só os idosos que estão em risco de morrer do coronavírus, os jovens também, desde que a imunidade não esteja 100%. Pensa um pouquinho, nós temos neste momento um surto de dengue no Brasil, nós temos um surto de sífilis que não é comentado no Brasil, nós temos vários surtos já aí no Brasil, várias patologias que estão correndo aí pelo Brasil, diminuindo a imunidade das pessoas. Todas essas pessoas que serão contaminadas e que estão com a imunidade baixa terão que ir para o hospital, certo? Não basta ir para o hospital, essas pessoas deverão estar em isolamento. Além de ir para o hospital, elas têm que estar num local isolado do hospital. Isso, o hospital terá que atender estas pessoas, além daquelas que já estão lá doentes, porque as pessoas não estão deixando de ficar doentes porque existe o coronavírus, certo? A pessoa que contrai o coronavírus e que está com a imunidade baixa, ela tem um ataque fortíssimo no pulmão. O coronavírus se instala no pulmão e provoca uma superpneumonia, ou seja, uma pulmonite muito grave. Você tem noção do sofrimento que é uma pessoa ter infecção no pulmão e não conseguir respirar? É horrível, é horrível. As imagens que nós vimos aqui, eu não posso mostrar para vocês, das pessoas no hospital, é de sofrimento e solidão, porque não pode receber visita, obviamente. O governo foi obrigado, portanto, a tomar uma atitude, uma decisão muito forte esta semana, que é as pessoas de 80 anos para cima não serão mais internadas. Não tem mais lugar, gente. Não tem mais lugar. Os hospitais estão superlotados, não tem mais leito, não tem mais onde colocar as pessoas. Porque você entende que o número de infectados sendo grande assim, significa que é muita gente que precisa ir para o hospital, muita gente que precisa daquele respirador, aquele ventilador mecânico que ajuda a pessoa a respirar. Não existe em nenhum lugar do mundo um hospital que tenha esses aparelhos para todo mundo. Poucas pessoas até então, até hoje, precisavam usar esse aparelho. Somente aquelas que iam para a UTI precisavam ser entubadas, ficarem ali. Então ninguém esperava que chegasse aí de presente para nós esse vírus. Né? Ninguém esperava, em nenhum lugar do mundo se esperava isso aí. Então não existem aparelhos suficientes, não dá para criar esses aparelhos do nada. Então não tem aparelhos para todos. Aí os médicos têm que decidir quem tem mais chance de sobreviver, colocar esses aparelhos, entubar essas pessoas e deixar os outros à própria sorte. Porque não tem remédio para o coronavírus, percebe? Não existe remédio, ainda não existe remédio. Então é sofrimento, é solidão. Existem casos de pessoas que estão presas com cadáver dentro de casa, porque vivem com uma pessoa idosa, por exemplo. Essa pessoa começou a passar mal e ela ficou tão grave que não deu nem tempo dela ir para o hospital, ela morreu em casa. E não se pode tirar esse cadáver de casa, gente. Não se pode tirar esse cadáver de casa. Tem que se esperar a segurança sanitária vir com todos os equipamentos de segurança para poder tirar aquele cadáver e levar para um local onde ele será cremado. O funeral não pode existir nesse caso. Aliás, os funerais estão proibidos, né? E aí aquela pessoa que ficou com aquele cadáver em casa, que já é uma situação horrorosa, tem que ficar ali isolado também. Né? Tem que ficar também em casa, como todos nós estamos, tá? Então, olha só que coisas pesadas, né? Que situações pesadas que esse vírus está criando aqui no país. Veja, a Itália é um país rico, a Europa é rica e está passando por isso, tá? Tudo fechado, as pessoas não estão trabalhando, muita gente que trabalha por dia não está ganhando absolutamente nada, não é? Então, pensa um pouco se isso acontece no Brasil. Para e pensa. Antes de ir para o barzinho, antes de fazer festinha na sua casa, antes de reunir o pessoal da igreja para fazer culto na tua casa,
antes de fazer juntamento de pessoas, antes de não lavar as mãos, de não usar máscara, de não usar luva, pensa no que pode acontecer com você, com a sua família, com seus amigos, com o teu país. Pensa que é você que vai pagar a conta depois, porque quando o país para, depois ele tem que se reerguer quando a coisa volta ao normal. E não é que volta ao normal rápido, nós já estamos há 10 dias fechados em casa e não temos previsão, tá, de quando vai acabar essa reclusão. Então, depois que passar tudo isso, nós calculamos que pelo menos um mês nós teremos que ficar com o país todo parado assim. O país vai ter que se reerguer. E quem é que vai pagar essa conta? É você que trabalha, é você que vai ficar sem emprego, é você que vai ficar sem dinheiro. Eu vou mostrar para você agora algumas imagens de como é que está a vida, aqui a situação. Fila no supermercado, não é que falta produto não, tá? Não é isso, porque as pessoas continuam trabalhando, as fábricas continuam produzindo alimentos, transportadoras continuam trabalhando, mas já houve, outra coisa que eu quero falar, já houve uma revolta dos trabalhadores que também querem se proteger, que também têm medo de serem contaminados. Então houve aí um acordo entre o governo e os sindicatos, deram um aumento para os trabalhadores, pessoas acima de 60 anos não estão trabalhando. E outra coisa, estão menos pessoas trabalhando nas fábricas, tem um revezamento, todo equipamento de proteção para essas pessoas, porque senão aí, como é que fica, né? Se eles pararem, aí não tem mais comida, não tem mais gasolina, não tem mais nada, não tem remédio, não tem mais nada. Então as necessidades básicas estão todas sendo atendidas, tá bom? As farmácias estão funcionando, os supermercados estão funcionando, não falta produto alimentício, então no começo, sim, as pessoas avançaram nos supermercados, compraram, esvaziaram as prateleiras, o que não era necessário. O que tem é fila para entrar, porque só pode entrar de cada 20 pessoas no supermercado. Então você tem que ficar 1 hora na fila, entrar, fazer a sua compra o mais rápido possível, porque tem outras pessoas lá fora esperando, tá? Então, vamos pensar um pouco. O Brasil está saindo agora, está tentando sair agora de todo esse rombo, desse saque que ele sofreu, que nós todos sofremos, né? A gente está tentando se levantar, tentando sair do buraco em que nos colocaram, né? E aí agora tá vindo esse baque aí. Então, seja inteligente. Se você não colaborar, se você não se proteger, se você não proteger as outras pessoas, se você não começar a se conscientizar e tomar atitude para brecar o contágio desse vírus, quem vai pagar a conta é você mesmo. Isso vai se voltar contra você. Então presta atenção, tá bom? Fala com as outras pessoas, manda e-mail, vamos usar a internet agora, divulgue esse vídeo, divulgue tudo que você tiver de informação concreta, não divulgue informação sem checar se aquilo é verdade, tá bom, gente? Porque fake news agora é a pior coisa que pode acontecer. Vamos usar a internet de modo inteligente, a nosso favor. Eu espero voltar para o Brasil e ver que o Brasil conseguiu evitar um caos que está acontecendo aqui, evitar esse desastre, essa situação de guerra que nós estamos vivendo aqui. E é mesmo uma situação de guerra, tá? A gente ainda não sabe quais outras medidas o governo vai tomar, porque a cada dia surge uma notícia nova na televisão que o governo tomou tal atitude, a gente está muito inseguro aqui sem saber, porque as medidas são de guerra, é como se nós estivéssemos realmente em guerra, tá? Eu nunca vivi guerra, né, no Brasil, nem em lugar nenhum,
E agora eu estou começando a entender o que é você viver em clima de guerra, em situação de guerra, tá? É uma guerra invisível, pior ainda, né? Porque tem muita gente que não acredita, né? Aqui não tem mais, agora todo mundo aqui, inclusive os jovens, já entenderam a gravidade da situação. Então é isso, meu recado agora, hoje, é esse, e eu vou comprando aí o jornal, vou lendo os jornais e vou passando as notícias para vocês, contando com a responsabilidade de vocês, com a consciência de vocês e com a atitude, porque não adianta o governo baixar decreto, não adianta o governo tomar decisões se cada um não colaborar. É o povo que vai fazer com que esse vírus não acabe com o Brasil, tá bom? Então um beijo grande, fica com Deus e se cuida. Tchau.